Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Diário Eterno. Essa é mais uma gravação. Hoje, voltando, essa gravação vai para a playlist de opinião, porque alguns temas que ocorrem na nossa sociedade, que vai parar em grandes discussões de fóruns, YouTube, mídia em geral, às vezes eles me chamam a atenção. E me chama a atenção por diversos aspectos. No caso específico, eu quero comentar um pouquinho a minha opinião sobre o casal Amber Heard e Johnny Depp, que estão na corte prestando depoimentos. Ele foi acusado de várias coisas pela ex-esposa dele e ele acabou também falando sobre várias agressões que ele sofreu. Eles estão discutindo a vida pessoal, a vida íntima deles, vários traços da vida íntima deles acabou vindo à tona para todos nós. Bom, o que me deu vontade de manifestar um pouquinho a minha opinião foi observando as tretas nos comentários das pessoas, demonstrando assim que o desequilíbrio mental, os transtornos psicológicos parecem estar muito presentes atualmente. E muitos comentários das pessoas que começam algo extremo, uma discussão de extremos, uma falta de raciocínio assim claro nos argumentos, zero pacificação. Isso me lembra muito borderline, né? E borderline foi um dos transtornos, na verdade, apontados por uma psicóloga sobre a Amber. E como eu escrevo artigos voltados para a saúde mental também, esse é um dos meus trabalhos, eu acabo ficando sempre alerta sobre esses temas. Eu estou sempre escrevendo a respeito. E o que eu percebo por aí é que tem uma infinidade de sites, blogs, que não falam nada com nada sobre isso, que distorcem o assunto, que romantizam o assunto, inclusive médicos, psicólogos, terapeutas. E quando você vai ler artigos com viés científico, de coisas comprovadas, de arquivos médicos, até de pacientes que são abertos, né, ocultando, claro, preservando os pacientes, mas revelando traços e acompanhamentos de diversos transtornos, a gente vê que, infelizmente, existe muita informação distorcida na internet. Então, cuidado com aquele youtuber que se acha autoridade para falar sobre saúde mental. A gente não sabe direito a formação dele, a gente não sabe direito o objetivo dele, né, para encher os seus consultórios, para realizar aqueles tratamentos que duram anos sugando o dinheiro da pessoa, usando medicamentos aleatoriamente ou fazendo terapias ineficazes. Então, cuidado, pesquise. E aí é difícil a gente falar para quem tem o transtorno pesquisar. Dependendo da gravidade, ele vai precisar que outras pessoas pesquisem por ele, que outras pessoas estejam antenadas por ele, para que ele não seja ludibriado. É muito importante procurar profissionais sérios, artigos sérios, livros, leituras academicamente sérias. Tomar muito cuidado com as manipulações da mídia, porque a mídia, ela vai fazer um artigo, muitas vezes ela vai puxar a sardinha para um lado, deixando de ser imparcial, né? O papel da mídia é trazer informações verídicas, checadas, o mais completa possível, para que o público consiga, para que o público tenha condições de formar alguma opinião. E não esqueçamos que formar opinião não é pegar garfos e foices e ficar num time contra, sabe? Formar opinião é muito diferente. Pesquisem sobre o que é formar opinião, mas pesquisem de meios sérios, fontes sérias. Sai abrindo qualquer coisa e deve ser isso e pronto, se tá na internet, é verdade. E vamos, claro, cuidar da nossa saúde mental. Então, a minha opinião sobre esse circo montado na vida de artistas, né? Passam a ter uma imagem mais pública, todo mundo quer saber, todo mundo quer falar. Primeiro é o caos, né? Eu não gostaria de ser exposta dessa maneira. Pessoas me chamando de louca, de mentirosa, nem chamando o outro lado, né? Do ex-marido.
disso e daquilo, mas sim que a gente pudesse tranquilamente iniciar um processo jurídico, judicial e resolver desta maneira, sem a plebe, sem o povão ficar criando confusão, sem a mídia marrom ficar espalhando as notícias. O que ficou claro pra mim, depois de assistir vários vídeos direto da fonte em inglês, porque tem muita coisa em português que é distorcido pra caramba, mas o que ficou assim muito evidente é que a Amber, ela tem com certeza um transtorno psicológico. Eu concordo com a psicóloga que falou na corte, não vou me lembrar do nome dela, mas ela fala sobre o borderline histriônico. Eu acrescento narcisismo. A pessoa, dependendo da personalidade dela, de como ela cresce, ela pode trazer traços de sociopatia muito fortes. A Amber, a forma como ela cresceu, como ela foi educada, a beleza que ela carrega. Então, os privilégios podem ter gerado nela também uma dessensibilização em relação ao próximo, em relação a diversas questões do mundo, da sociedade, afastando muitas, vamos dizer assim, virtudes, qualidades, e o estilo de vida. Então a Amber também tem um estilo de vida regado a vícios, é aquela vida de luxo, de vícios. Eu acho que para quem carrega um distúrbio mental, um problema psíquico, isso é uma bomba. É uma bomba para desestruturar mais ainda a pessoa. E o borderline, teses médicas que eu já li, ele tem um relacionamento com dependência afetiva, a vícios, em drogas e também em jogos. É muito importante que a pessoa que tenha um quadro mental instável, que ela receba um acompanhamento médico, principalmente para os impulsos dessa pessoa não levarem a vícios, né, por exemplo. Então, assim, ela tem claramente um estilo de vida nada favorável para o transtorno que ela carrega. Assim, eu digo o mesmo para o Johnny Depp. O Johnny Depp possui diversos vícios, então ele também se torna uma pessoa fraca, instável e suscetível a relacionamentos tóxicos. Ele, a versão mais pacífica, o lado passivo da relação, então acabou sobrando para ele as agressões. Se ele fosse um cara com um transtorno e um viés mais violento, mais agressivo, teria sobrado para Amber. Ou os dois se matariam, já que ela tem essa característica de ir para cima, de bater, de gritar, de criar confusão. Ela tumultua. Existem aí dados que, no caso de borderlines, por exemplo, e os bipolares também, existe uma grande quantidade de pacientes que são adictos, né? Então, isso tem muito a ver com os impulsos. Geralmente o borderline, geralmente o bipolar, ele tem o bipolar na mania, na fase de mania dele também, ele tem aquele exagero, aqueles impulsos. E isso pode levar a um consumo exagerado de álcool, de drogas, envolvimentos com jogos de azar, gastos descontrolados e também a parte até mesmo sexual. É preciso tomar, assim, muito cuidado, fazer realmente terapia, frequentar realmente um bom psiquiatra, manter um tratamento. Então, se a Amber mantesse um tratamento com medicamentos, com tudo bonitinho, com certeza ela seria uma outra pessoa. Passando com bons psicólogos, realizando terapia, realizando autoconhecimento, modificando algumas diretrizes do caráter dela. Eu não tô colocando a Amber como santa, mas eu tô colocando ela como uma doente desequilibrada, que vai ficar pior ainda se ela tiver um mau caráter, se ela tiver uma personalidade assim muito... Se ela tiver uma personalidade assim muito superficial, egoísta, egocêntrica. Então, assim, lembrando que o borderline ou transtorno de personalidade borderline, e também ainda o borderline, ele é um limítrofe, ó.
Então, só para lembrar, o transtorno de personalidade limítrofe. Se a gente voltar lá no passado, especialmente a partir da Revolução Industrial, a psicologia ela emergiu, né, como um importante saber científico para ajudar a compreender a nova sociedade, a sociedade que despontava. Muitos profissionais se dedicaram a estudar comportamentos associados principalmente a sofrimentos mentais, sofrimentos esses que geravam atitudes como suicídio, que beiravam insuportável, que destruía lares. Aí, observando a saúde mental, muitos comportamentos eles estavam associados à emoção, um pensamento, uma crença, né? E isso começou a aglutinar e caracterizar transtornos mentais, dentro disso, transtornos de personalidade. Então, os transtornos de personalidade, eles afetam vários aspectos da nossa vida, em especial o nosso humor, as nossas relações interpessoais, afetos, emoções. Eles podem vir carregados dependendo da intensidade, causar uma sensação de confusão, que beira o que a gente chama comumente de loucura. Como já é dito poeticamente que de perto ninguém é normal, algumas situações trazem muito sofrimento psíquico. E tem uma grande complexidade, é um turbilhão de emoções, de comportamentos. O transtorno de personalidade, a gente vai destacar o borderline dentro dos diversos transtornos, porque ele tem características assim específicas que alteram vários aspectos da vida da pessoa. E ele é conhecido também como limítrofe, né? Transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, que é um conjunto de sintomas que traz uma grande instabilidade em vários aspectos da personalidade. Isso vai afetar relacionamentos, autoimagem, comportamento. É difícil para quem carrega o transtorno, é difícil para quem precisa conviver com esse transtorno. Para o borderline, em muitos casos, como ele vive numa montanha russa da personalidade dele, ele pode abandonar estudos, trabalhos, ele pode viver abandonando coisas, não concluir nada, vai virar uma grande confusão. Cada hora ele quer uma coisa, cada hora ele tá no estado de humor, enfim, é uma grande instabilidade. E essa instabilidade também pode vir acompanhada, e geralmente vem no borderline, acompanhada de uma grande impulsividade. É um exagero. E dependendo, claro, é um transtorno de personalidade, e dentro da personalidade pode haver muitos episódios de explosão, porque isso vai trazer uma sensação de alívio e prazer no curto prazo. E inclusive há borderlines que se viciam nisso. Só se ele explodir, para ele se sentir ele se sentir vivo, ele se sentir no controle. E o transtorno, ele pode passar muito batido na infância e ficar muito intenso a ponto de conseguir se diagnosticar na idade adulta. Nem todos os borderlines vão carregar todos os sintomas e a gente precisa tomar muito cuidado com o julgamento. Eu vejo na internet muitas pessoas julgando de maneira muito severa um borderline. Precisa tomar muito cuidado com isso, gente. São seres humanos, precisam de tratamento. E o culpado também vão ser os pais, no sentido de não levar esses filhos para tratamento. Eu tive uma colega de faculdade borderline, só que ela tinha uma família muito presente, ela tinha uma família com valores muito bonitos, bem estruturado, e uma família que dava todo o suporte, quase que forçando, ela foi forçada a iniciar o tratamento. Ela é forçada a iniciar, a manter e não abandonar. Ela tem realmente um acompanhamento. Por quê? Mas não pode forçar. O borderline, ele precisa ser meio que forçado, precisa haver uma presença. Então, assim, ela conseguiu se formar, ela namora uma pessoa, ela tem todo o acompanhamento da família. E a pessoa que ficar com ela, num casamento ou numa relação afetiva, precisa conhecer esse diagnóstico e precisa o esposo, a esposa, assumir as rédeas disso. Porque o borderline, ele carrega dentro dos sintomas uma acentuada instabilidade emocional, aquele extremo do êxtase e a tristeza em horas, assim. E existem muitos casos borderlines associados à rejeição, abandono. E eu tô falando isso por cima, tá?
Não é assim da noite pro dia que você determina que uma pessoa é borderline. Tem que tomar muito cuidado com isso. Existem profissionais da saúde aí, psicólogos, terapeutas que precisam estudar um pouquinho mais. A gente sabe que borderline é bastante confundido com o transtorno bipolar. Existem casos em que o borderline ele não consegue comunicar claramente seus sentimentos, seus objetivos. Ele pode também viver episódios de automutilação, de se machucar, de tentativa de suicídio, atitudes ligadas muito à compulsão, ao uso de drogas, como eu já falei. E a ansiedade vai afetar bastante o transtorno do borderline, como também um estado muito depressivo, e isso tudo precisa ter um acompanhamento. O borderline é sim um desafio aos profissionais de saúde mental. Ele vai fazer um levantamento dos sintomas e vai se deparar facilmente com questões que podem confundi-lo. E dependendo da sagacidade do borderline, né, geralmente existe uma negação muito forte, assim, por parte de alguns borderlines, passam pelo tratamento, que sofrem com esse transtorno. É importante ouvi-las também, ao invés só de apontar dedos e querer escorraçar da sociedade a pessoa. Não existem exames específicos para diagnosticar o transtorno de personalidade. Por isso que é importante você encontrar um profissional bastante experiente. Vai depender muito do olhar dele, da experiência dele, para reconhecer o conjunto de sintomas e saber atuar nesses casos. E o borderline, ele tá dentro dos 10% da escala de suicídios, então ele precisa de uma boa psicoterapia, um bom acompanhamento psiquiátrico, bons medicamentos para minimizar a ansiedade, a depressão, para estabilizar o humor. Se você percebe que você tem esse sofrimento, que alguém próximo a você tem esse sofrimento, ajude essas pessoas, ajude a si mesmo, procure ajuda profissional. Ainda que você comece com um profissional meia boca e vai pular para outro e vai conseguir uma indicação para outro, faça alguma coisa por si mesmo se você conseguir. E espero muito que as pessoas com qualquer tipo de transtorno mental consigam pessoas assim ao redor com atitude, porque muitos amigos não vão ter atitude, muitos pais não vão ter a atitude. Independente de ser um casal famoso ou não, eu acho que a gente precisa guardar as nossas pedras, joga no chão. Esse monte de pedra que você anda aí pra atirar nas pessoas, sabe? Joga fora essas pedras. Vamos parar de atirar pedras. Vamos parar com os apedrejamentos na internet, no ambiente de trabalho. Ainda que seja uma coisa passiva-agressiva, cuidado com essas atitudes. Não faz bem pra você, não faz bem pra mim, não faz bem pra sociedade que a gente quer construir. Eu acredito que a gente quer construir uma sociedade melhor.